Obrigada por você ter vindo aqui hoje. Não, peraí, vamos voltar aqui, porque eu era acostumada a beijar, a cumprimentar. Mas a gente vai voltar de novo, porque eu fiquei meio assim agora. Porque na pandemia aqui agora, o primeiro convidado meu. Sim. Então a gente antigamente cumprimentava e agora não. Olá, gente, tudo bom? O nosso vídeo de hoje tá maravilhoso, tá incrível. E sabe por quê? Porque eu vou dividir com vocês a minha experiência da rinoplastia. Gente. E pra dividir essa experiência com vocês aqui, eu trouxe ele, quem assinou tudo isso aqui, a nova beleza da Renata, o Dr. Rodrigo Mangaravich, tá aqui conosco. Mas já vou dizer uma coisa, já dá aquele like, já curte de antemão, porque eu tenho certeza que você vai adorar essas informações. E também não esquece de compartilhar com aquela sua amiga que tem dúvidas sobre rinoplastia. O doutor hoje vai contar tudo. Fica ligadinho. Doutor Rodrigo, a gente já começa assim. Qual é o maior desafio na realização de uma rinoplastia para você? A rinoplastia, dentre as cirurgias da cirurgia plástica, é a mais desafiadora. Realmente é o grande desafio para todo cirurgião. Sim. Mas agora por quê? O nariz tem uma anatomia muito complexa. O grande desafio é esse, o cirurgião entender essa anatomia e saber como lidar com ela. Porque se você erra por 1 milímetro, você muda completamente. E é estética, né? O rosto, é a face dali das pessoas. Sim. Você não encontra muito receio das pessoas falarem assim, eu tenho medo de mudar totalmente e não me aceitar. É muito comum. Muito comum. Né? O nariz é uma estrutura tridimensional, essa anatomia se intercala. Se você mexe muito em um lugar, você desestabiliza outro. Então você tem que estar muito consciente dessa anatomia para fazer uma estrutura bonita para o nariz, de acordo com o que o paciente gosta, né? Tem paciente que gosta de nariz mais delicado, tem paciente que gosta de nariz mais reto, tem paciente que quer só tirar o ossinho, tem paciente que quer só levantar a ponta. E hoje em dia a gente consegue fazer de acordo com o que o paciente gosta. É bacana você dizer isso, sabe por quê, Rodrigo? Eu mesma tinha essa dúvida e muitas pessoas próximas a mim falavam assim, nossa, mas todo mundo vai ficar com o nariz igual. E antigamente a cirurgia era feita igual, de igual modo, e por que hoje mudou? A cirurgia de nariz foi uma das que mais evoluíram, tá? Dentro da cirurgia plástica. Sim, devido a esse conhecimento anatômico que se aperfeiçoou. Não dá pra todo mundo ter o mesmo nariz, né? Nem deve, diferente. Nem deve. Mas era assim, seu. Há 30 anos atrás, Renata, você olhava, era o nariz de doutor fulano de tal, nariz do doutor isso. Era aquela característica. Por quê? A gente aprendia a fazer nariz de uma forma. Você abre aqui, cortou, raspou, lixou, cortou, tal, pronto, terminou. Um bom cirurgião de nariz era o que fazia o nariz em 20 minutos. Era rapidinho. Para você ter uma ideia, o primeiro nariz que eu assisti, Sim. Eu não entendi nada do que aconteceu. Eu falei assim, nossa, não é possível acabou. Essa cirurgia. Já acabou? Começou e acabou? Exatamente, a cirurgia é uma coisa mágica, não é possível. Por mais que o cirurgião tenha habilidade, é muito precisão, você tem que olhar a estrutura, cada cartilagem é de um jeito, Sim. A anatomia é a mesma, tem a parte óssea, tem a parte cartilaginosa. Mas nós temos muitas variações anatômicas na cartilagem. E sem contar, eu ainda vou mais além. E o visagismo? Não entra aí não? Porque, por exemplo, o meu rosto quadrado. E aí se eu escolho e falo assim, eu quero um nariz bem pequenininho, você acha que ia ornar? Não. Pois é, e outra coisa, no seu rosto quadrado, o seu nariz tinha as formas mais arredondadas. Mais arredondadas. Então saía da harmonia da face. A gente tentou fazer ângulos mais retos, linhas mais triangulares, para angular e acompanhar a anatomia do seu rosto. Gente, e é engraçado que ele falou que ele aumentou um pouco mais o meu nariz, né? Pra poder conversar com a harmonia do meu rosto. O seu nariz eu não diminui nada. Essa é outra tendência da rinoplastia moderna. A cirurgia antiga era uma cirurgia redutora. Você tirava a cartilagem para deixar o nariz fino, deixar bonito. O que acontecia com o tempo? O nariz perdia estrutura, caía, perdia forma. Hoje em dia, não, a gente coloca uma cirurgia estrutural. No seu caso, meu nariz parece um pouco menor do que era. Eu mudei o formato. A ideia da rinoplastia moderna é mudar o formato, não diminuir. Maravilhoso. O nariz bonito, ele tem que ter um formato bonito. Então, esse formato bonito não depende do tamanho. No seu caso, sim, o seu nariz era pequeno. Eu aumentei um pouco a ponta, projetei. Exatamente. Mas parece que está um pouquinho mais delicado porque eu baixei. Não, você entendeu? Eu não baixei nada do osso, eu só projetei a ponta. Só que essa ponta era um pouquinho baixa. Então, esses ajustes que dá a naturalidade do nariz. Ou seja,
mais personalizado, eu diria, né? Totalmente mais personalizado. Então, hoje em dia, o que eu faço? Eu peço o paciente para levar, por exemplo, foto de nariz que acha bonito. Não que vai ficar igual aquele, para eu tentar entender o que o paciente quer. O que o paciente quer. Sim, isso é muito importante. Aí você vê, o paciente está querendo um dorso um pouquinho mais baixo, ou então querendo uma ponta um pouquinho mais fina. Você já encontrou pacientes, doutor, desculpa, falando bem assim, eu trouxe essa foto aqui, eu quero exatamente esse nariz, e você tá vendo como médico que não vai ornar ali na estrutura da face? Muito. E aí cabe a mim orientar. Às vezes você olha o nariz que você acha lindo. Nossa, que nariz é lindo. Por que ele é lindo? Se eu olhar esse nariz com você, eu vou te mostrar. Ele é lindo porque ele tem uma ponta com angulação com dorso, tem uma elevação em relação ao lábio. A narina tem uma angulação assim, é uma cirurgia muito técnica. Uma das coisas que mais me chamou a atenção em fazer com o Rodrigo é que ele me disse que 60% dos seus pacientes eram pacientes que já tinham feito rinoplastia e estavam indo atrás para correção. Eu falei, caramba, se o paciente está indo atrás de um outro médico para corrigir, é porque ela confia muito. Se ela não voltou naquele lá, ela confia muito. Então foi uma das coisas que me chamou a atenção, assim, eu fiquei muito confiante. Falei, caramba, ele é médico de correção, então ele é muito bom no que ele faz. Hoje em dia, 50%, 60% do meu movimento são cirurgias reparadoras de nariz, né? É muito mais difícil? É mais fácil? É mais difícil, porque essa anatomia que eu te falei, que já era complexa, já foi mexida. Já foi mexida. Então, muitas vezes, você não sabe o que vai encontrar ali naquele nariz. Então, o que acontece? É bem mais complicado. É um caso que a gente tem que ser muito realista, falar das possibilidades que a gente tem. Sim. E é uma cirurgia de reconstrução. A gente tem que reconstruir o nariz. Às vezes, você pega um caso que o nariz está destruído, a gente tem que reconstruir todo. Mas é muito gratificante ver esse resultado, né? O retorno que o paciente te dá de felicidade. Isso é bom, muito... né? Rodrigo, a partir de que idade já pode ser realizada a rinoplastia? Hoje em dia está sendo procurado cada vez pacientes mais jovens estão procurando a rinoplastia. Normalmente eu recomendo a partir dos 15 anos. Eu já fiz em meninas com 14 anos que já tinham desenvolvimento da face já quase que definitivo. Sim. E que tinha um complexo muito grande com o nariz. Então, nesses casos, incomoda, é melhor... Exatamente. Né? Na maioria das vezes, até os pais não querem que faça a menina é jovem ainda, o garoto só tem 16 anos, aí a gente tenta postergar até os 18. Até os 18. Tem paciente que consulta com 16 anos e fica 2 anos naquela expectativa de fazer, né? Eu, sinceramente, não vejo problema. A partir de 16, 17 anos, já não tem problema nenhum. O nariz não vai mudar mais. A estrutura que a gente vai fazer é uma estrutura definitiva. Mas eu entendo, cada um tem uma forma de pensar, eu respeito os pais quando querem esperar chegar a 18 anos, ou então tem pais que chegam para mim e falam, nossa, Rodrigo, realmente ajuda minha filha, ela está com um complexo tão grande, vamos operar logo. Às vezes até com menos de 14 anos, aí eu espero. Você espera, ok. O mais jovem que eu operei foi com 14 anos, porque realmente tinha um trauma muito grande. E não vale a pena deixar a menina ficar sofrendo mais um ano por causa disso, né? E não tem coisa melhor, assim, gratificante para você como médico depois ver a satisfação daquela adolescente, né? Sim, que estava recebendo bullying na escola, nos lugares, de repente está feliz. É muito bom. E foi uma das coisas que, assim, voltando um pouquinho do assunto, que me levou para a cirurgia plástica. Que quando eu comecei a fazer medicina, eu comecei a acompanhar a cirurgia plástica, você via a felicidade das pessoas com o resultado, isso aí realmente é muito gratificante. É impagável, né? Impagável. Muito bom. Quanto tempo depois da cirurgia, da rinoplastia, a gente vai ter aquele resultado definitivo? O nariz é um órgão que está sempre exposto, né? Diferente de um seio, que você colocou uma cinta, você não está vendo muito pós-operatório. O nariz, você fica vendo a partir do dia seguinte, você fica olhando o tempo todo. E o nariz incha. Tá? Por mais que faça drenagem, a região incha um pouquinho. Então, a gente mudou o formato desse nariz. Só que a pele estava acostumada com o formato anterior. Então, essa pele tem uma memória. Ela demora de 6 meses a 1 ano para retrair completamente e o nariz se ajustar nos moldes que a gente colocou. Então, é comum uma certa ansiedade do paciente nos primeiros dias, né, Renato? Você passou por isso, né? É comum. Aí o paciente chega para mim e fala, poxa, mas eu vou demorar 6 meses para ver meu nariz, demorar 1 ano para ver o resultado final, sim. Você já vai ter um nariz mais bonito com 15 dias, você vai ter um nariz bem bonito com 1 mês, mas os detalhezinhos que a gente cria, tem que ter paciência de alguns meses. Você sabe que é muito interessante, ele me disse isso, exatamente o que ele está falando lá no consultório. Todos os dias eu acordo e eu vejo uma diferença no meu nariz. Então não dá para dizer assim, se você fez cirurgia e não gostou, já voltar com 2 meses depois para fazer uma outra cirurgia, acho que não é aconselhável, né? De jeito nenhum. Eu já tive paciente, Renata, que em 6 meses
operou o nariz 3 vezes. Aí não dá. Aí como é que vai ter o resultado, gente? Uma coisa terrível. Ela chegou, foi num médico, operou, não estava satisfeito. Um mês depois, estava muito ansiosa. Sim. O médico falou para ela esperar. Ela foi em outro médico. Aí o médico operou de novo. Claro, em 2 meses estava tudo inchado. Tudo inchado ainda. Ruim. 2, 3 meses depois, de novo, ela foi nesse mesmo médico e operou de novo. Então, ou seja, em 6 meses ela fez 3 rinoplastias. O paciente que quer fazer uma cirurgia de nariz tem que ter tranquilidade, tem que ter... Primeiro mês, pode ser que você não esteja gostando tanto, espera um pouquinho que ele vai chegar lá. Doutor Rodrigo, no meu caso, eu sei que eu tinha que fazer mesmo a cirurgia de correção de septo, né? Que tava o desvio bem acentuado e eu, obviamente, já aproveitei para realizar o meu sonho, né? De fazer a cirurgia. A pergunta é, quais as outras razões para a realização da rinoplastia? No seu caso específico, você tinha um desvio de septo importante, você não respirava acentuado. Na maioria das vezes, Renata, a paciente não sabe que tem um desvio de septo. Você respira mal, mas você se acostumou daquela forma. É muito engraçado. Eu tinha... O que me incomodava mais era a estética, mas aí você percebe, você consulta o especialista e você vê que você não respira tão bem. E a maioria das pessoas, é aquilo que você falou, não respiram bem, mas não sabem detectar ainda o porquê, né? Que tem esse desvio de septo. São respiradores bucais. Você acostuma a respirar de boca aberta, aí dorme com a boca aberta, e você não percebe que você tem um desvio de septo. Quando você vai num especialista, ele vai te falar, ó. E você percebeu, você fez o septo também, como melhora a sua qualidade de respiração. Melhora muito. Essa é a principal indicação. Associar a cirurgia de septo com a cirurgia estética. Ok, uma anestesia só. Uma recuperação só. Hoje em dia a cirurgia do nariz é uma cirurgia estrutural. Eu tenho que colocar a cartilagem firme para deixar o seu nariz num formato bonito. Tem uma cartilagem aqui, gente. Fininha, delicada, firme. Eu não dou risada mais e baixa, porque antigamente eu percebia. Lembro. Falei, se sorrir, seu nariz descia. Descia, agora não mais, Pode sorrir que for fazer foto de perfil, que não vai cair mais. Gente, e ó, pra vida toda, não cai mais. Não cai mais. 50 anos de garantia. Que bom, isso é ótimo. Na verdade, ele, né, o doutor Rodrigo, quebrou o osso aqui, é isso mesmo, doutor Rodrigo, e cortou narinas, eu falo agressivamente, tá? Sim, mas não vamos nos termos médicos. Mas as pessoas me perguntam, e aí, não doeu? Quando eu falo assim, gente, que me incomodava, que eu achava que o meu osso aqui era largo. Que é da minha família toda a França, todo mundo tem o nariz mais fino. Eu fui premiada e eu achava não, todo mundo via. Era mais largo o osso. E aí ele afinou. Então as pessoas têm aquela ideia daquela velha cirurgia que a pessoa vem com um martelão e bate e é agressiva e dói. Explica aí para as pessoas que não é bem assim, doutor. Então, a maioria das pessoas morre de medo. Morre de medo. Tem que mexer no osso, tem que quebrar osso. Eu tinha esse medo. O medo maior é esse. Pra você ter uma ideia, Renata? O osso nasal é uma casquinha de ovo. Não é um osso sólido, compacto. Então é uma casquinha de ovo aqui e outra aqui, ó. Faz uma pirâmidezinha. Então quando a gente tem que mexer o osso, tem um aparelhinho que corta. Por mais que então ele é fino. Ele é finíssimo. E por que as pessoas têm a ideia de que tá com o martelo lá batendo assim pra quebrar? Então a ideia que você tinha é que o osso é muito... Não, pra você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo. A minha cirurgia de nariz, o nariz primário, caso como o seu, você nunca tinha operado e tal, a cirurgia demora 2 horas. Ok. Entre o incisar, liberar as cartilagens, estudar a cirurgia interna, tirar a cartilagem para preencher, para colocar, estruturar o nariz. A cirurgia toda demora 2 horas. A parte óssea, que eu tenho que fazer um cortezinho no osso, realmente tem que cortar o osso, mas não dói, porque a gente levanta o periósteo, que é uma membrana que cobre o osso, que é sensível. O que dói é o periósteo, não é o osso. Então, na nossa técnica, a gente levanta o periósteo e corta só o osso, por isso que não dói. Tá? Mas como eu estava te falando, a cirurgia toda demora 2 horas. Essa parte óssea demora 5 minutos. É a parte mais simples. O osso que você cortou é uma pirâmide, como eu falei, é uma pirâmide de cartilagem. Um osso você cortou aqui embaixo, você estreita. Você estreita, que foi o que ele fez comigo. É a parte mais simples. A parte mais técnica é a parte de ponta, que é a parte artística do nariz. Mas as pessoas morrem de medo. Eu tenho que quebrar osso, tenho que quebrar osso. Como se fosse uma coisa do outro mundo, mas é a parte mais simples. Inclusive, doutor, eu recebo muitas mensagens no meu direct das meninas. E aí, eu sei que você fala que quebrou o osso, dói. Elas me perguntam muito se dói. E eu digo, não dói. Não, mas não dói nada, gente. E olha que eu sou medrosa, quem me conhece sabe. Pra dor, eu sou muito mole, tá? A cirurgia de nariz vai causar uma congestão nasal, um inchaço no local, que depois você pode até falar disso, a drenagem vai ajudar bastante, mas dor zero. Eu digo ao paciente, como se estivesse resfriado, com congestão nasal, uma corizazinha, né? Mais dor.
Até voltando aqui falando da minha, que diminuiu aqui a narina, que também não dói, tá, gente? Quem me pergunta também, nossa, mas você diminuiu a narina, cortou, mas não dói. Zero dor no pós-operatório. Não dói, não dói. Gente, ó, falando aqui agora em pós-operatório, eu queria dividir com vocês algo muito interessante. Assim que o Rodrigo me operou, 15 dias depois, eu estava gravando a propaganda dos meus hidratantes, da minha linha de hidratantes. E vocês não têm noção do meu medo de estar desinchado, de não estar desinchado, do pós-operatório, do nariz. Eu sempre perguntei isso para o Dr. Rodrigo. Só que é o seguinte, eu sou a rainha da massagem, né? Eu falei pra ele. Tá falando com a rainha da massagem, então vamos lá. Eu me recordo, e aí a gente já vai fazer a pergunta pra ele, que assim, quando eu voltei da anestesia, a gente tava lá no hospital ainda, que eu voltei, acordei, que eu já vi que eu tava com um negócio aqui no nariz, zero dor, eu já comecei a fazendo a autodrenagem facial, tá? A Miracle Face, Auto Miracle Face, comecei a drenar, e é um hábito que eu já tenho, doutor, naturalmente. Sim. Mas como eu sabia que devido à anestesia, ao próprio trauma da cirurgia, que ia edemaciar, e eu não tinha esse tempo hábil para um pós-operatório maior, eu já comecei a fazer lá dentro do hospital. E para minha alegria, eu zero edemaciei. Zero. E aí zero. Ele vai falar melhor do pós-operatório. Totalmente diferenciado. Eu já acompanhava o trabalho dela, de alguns pacientes nossos que a gente caminhava pro spa, eu vi que a recuperação era bem rápida, mas eu tinha o hábito de começar a fazer a drenagem só na primeira semana, a partir da primeira semana, mas depois que a Renata, que eu vi a recuperação dela, isso mudou minha concepção sobre. Mas eu vou te dizer, nos meus cursos, e quem tá aí, minhas pupilas sabem que eu digo assim, quando eu tô falando do facial, da Miracle Face, a cirurgia que demora mais pro médico indicar pro pós-operatório é a rinoplastia. Aí eu sempre brinco, o médico ali, o nariz é a obra-prima dele, então ele tem medo de deixar uma terapeuta fazer um pós-operatório e de repente fazer com uma agressividade, uma força maior, e aí impactar no resultado. Então eu sempre dizia que era a cirurgia que o médico demorava mais pro pós-operatório. Sim. Não é verdade? Ele falou isso. Só que eu já sabia como fazer, então eu já iniciei no hospital, né? E é o que a gente indica, porque a gente fala também que a nossa massagem ela é pós-operatória imediata. E aí foi onde ele disse que mudou os conceitos. Porque aquela coisa, né? Você não toca no nariz. Não. A drenagem pega todo o sistema linfático, exatamente, toda a face. Exatamente. E realmente foi uma experiência que eu tive com você que realmente abriu minha perspectiva de pós-operatório. Olha que muito bacana. A qualidade pós-operatória, sim, com certeza, porque realmente tocar no nariz não dá, porque fica com um curativozinho, mas tem toda a parte linfática que fica congestionada, que pode ser tocada no dia seguinte. No caso da Renata, no mesmo dia ela já começou. Não é que a gente estava mexendo aqui no nariz zero, era aqui, ó, o edema que fica, e olha que eu nem fiquei tanto, mas a gente já estava ali drenando. Mas eu acho que nem ficou tanto porque você começou no mesmo dia. Comecei no mesmo dia. Porque o maior inchaço é no dia seguinte. O paciente sai da sala de cirurgia, está um pouquinho inchado. Acorda no dia seguinte mais inchada mesmo. Quando eu vou dar alta, eu vejo inchou um pouquinho mais, está dentro do esperado. Mas você me surpreendeu. Quando eu fui dar alta, eu falei, Renata, você não operou não? O que aconteceu? Eu falei, não, já comecei a fazer ontem mesmo a minha drenagem e realmente foi uma coisa que mudou minha concepção sobre começar, a data de começar. Realmente, dentro de uma técnica apropriada, uma pessoa como Renato, sua técnica é muito boa, sem dúvida nenhuma, e com profissionais habilitados, por que não começar a fazer já no dia seguinte? Sim, no dia seguinte. Olha que incrível. Tá vendo aí? Olha que maravilhoso. A gente conseguiu mudar a concepção aí de um super médico, que é especialista no assunto, que só indicava fazer uma semana depois, já no dia seguinte. Isso é uma grande conquista pra gente, viu, meninas? Porque hoje em dia, né, as pessoas querem voltar logo às atividades. Não pode ficar um mês parada. Então, uma semana eu peço sempre para ficar em casa, porque está com curativo, está com o nariz congestionado. Mas com esses recursos de drenagem já no início, o paciente com uma semana, 10 dias já está voltando. Que foi o meu caso, que fui gravar uma propaganda, que expõe mais 2 semanas depois. Expõe mais ainda o rosto, mas é a importância aí do pós-operatório nas cirurgias. Incrível. Muito importante, não só o nariz, como toda a parte corporal, mas o nariz e face é uma cirurgia, mas retornando aquilo que a gente estava falando, né, Renata? Tem que ter a técnica certa. Sim. Não é também fazer drenagem com qualquer curiosa, que vai pegar o nariz, vai apertar
Como eu falei anteriormente, as estruturas são milimétricas, são muito delicadas, então tem que ter a técnica correta para ficar bem feito, né? E eficaz. Arrasou! Doutor, eu gostei tanto. Só que agora, gente, para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para quem tem o sonho, assim como eu, de fazer a rinoplastia, mas ainda tá, obviamente depois que viu esse vídeo já se animou, mas fala para essa pessoa aí, para confortar ela, para que ela siga adiante e realmente queira fazer e vá atrás do seu sonho, né? Porque não tem nada melhor do que você se sentir bem, olha, não tem nada melhor do que você se sentir bem. Então, acho que o mais importante é ter confiança no seu médico, tá? Como eu falei, cirurgia de nariz é um campo à parte da cirurgia plástica, então conversa com o seu médico, vai uma vez, 2, 3 vezes antes de marcar sua cirurgia, conversa com outros profissionais também, outros médicos, não vá no primeiro, veja resultados do seu médico. Cirurgia de nariz é uma cirurgia que realmente pode mudar a sua vida, vai te dar uma qualidade de vida, você vai se sentir mais bonito, é o centro do rosto, tudo que é belo, realça, né? Um rosto bonito, que tem um nariz feio, ele já não fica, quando você coloca esse nariz mais bonito, vai realçar toda a sua beleza. Então, o que eu recomendo é isso, é procurar um médico que seja especializado, que tenha experiência com cirurgia de nariz. Ninguém é perfeito, ninguém tem 100% de sucesso em todos os casos, mas você tem que procurar um médico que seja especializado, que goste de fazer cirurgia de nariz. Como eu falei, é diferente você fazer uma cirurgia de nariz com um cirurgião que faço tudo muito bem, faço o nariz também. Não, acho que tem que procurar um especialista, uma pessoa que se dedique a isso, porque é uma cirurgia diferenciada. Rodrigo, eu amei. Eu não tenho nem mais o que falar aqui, porque eu amei. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, porque a gente já pediu no início. Mas o que é mais importante, se você tem alguma dúvida com relação à rinoplastia, deixa aqui nos comentários. Se eu não souber responder, eu prometo que eu pergunto o Rodrigo. E se tiverem bastante dúvidas, quem sabe a gente traz ele de novo pra gente abordar mais uma vez esse tema, outros temas, porque só dizendo aqui, o Dr. Rodrigo, ele não só opera a nariz, tá? Ele é um médico fantástico, não é à toa que eu escolhi ele. Ele também faz cirurgias do corpo inteiro também, não é, Dr. Rodrigo? Sim, a minha grande paixão é a cirurgia de nariz, né? Mas eu sou cirurgião há mais de 20 anos. E eu sei que vocês têm curiosidades também. Encaminha esse vídeo para aquela sua amiga que também tem uma vontade de fazer o nariz, mas nunca teve coragem. Quem sabe ela goste e tome a atitude, faça o nariz e fique feliz. É isso. Beijo, até semana que vem.